Bom pessoal, vamos para mais um vídeo de geometria plana. O tema de agora vai ser o Teorema de Tales, tá bom? Então eu vou fazer essa primeira aula do Teorema de Tales, onde eu vou demonstrar o teorema. Também vou falar sobre a base média do triângulo e a gente vai começar o tema de semelhança de triângulos. Essa é uma aula especificamente teórica, onde eu vou provar as propriedades, e vai ter uma outra aula que vai ser sobre exercícios. Mas essa aula ela é muito importante, mas ela tem apenas teoria e as demonstrações. Então, o Teorema de Tales é aquele teorema que envolve as retas paralelas cortadas por secantes, né, transversais. Então, a primeira parte do Teorema de Tales, né, é a ponte para poder chegar no teorema propriamente dito. A primeira parte diz assim: se a gente tem um feixe de paralelos que divide uma reta secante em segmentos de mesmo comprimento, eu vou dizer que cada pedacinho desse aqui vale x, x, x e x. Uma outra secante qualquer, quando cortar as paralelas, os segmentos também vão ter o mesmo comprimento. Não necessariamente x, tá? Mas os comprimentos são todos iguais também. O que parece uma propriedade que intuitivamente funciona muito bem na cabeça da gente, já que esses segmentos todos são iguaizinhos. Quando a gente traça a outra, a gente pensa que os outros são iguais. Mas a intuição às vezes não é suficiente para provar uma propriedade matemática. Então a gente vai ter que provar agora bem direitinho essa propriedade, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos fazer algumas construções aqui para facilitar. É bem simples a demonstração, mas é bem engenhosa também. Então eu vou fazer o seguinte: a partir desse ponto A', eu vou traçar um segmento paralelo ao segmento AB, tá? Mais ou menos assim. De maneira que pegou num ponto aqui, esse ponto que eu vou chamar de ponto P, tá? De modo que AB é paralelo à linha P. Então aí fica fácil, porque esse quadrilátero aqui, A', P, B, é um paralelogramo, já que esses dois segmentos são paralelos e esses outros dois também são paralelos. E aí tem uma propriedade do paralelogramo, que é aquele quadrilátero que tem os lados opostos, paralelos e iguais, congruentes, da mesma medida. Então se esse pedacinho aqui é paralelo a esse, então esse segmento também é x. Eu vou usar a mesma ideia aqui embaixo. Vou traçar novamente um segmento paralelo, de maneira que ajeitar um ponto Q, de maneira que B', B' Q é paralelo a BC. E aí eu tenho novamente um paralelogramo. Nesse caso vai ser BC, Q, B', outro paralelogramo, e aí esse pedacinho aqui é x. Então eu posso fazer isso infinitas vezes aqui, que eu vou encontrar sempre a mesma coisa. E aí onde é que vai chegar a parte de que esses outros pedacinhos são iguais? Bom, vou usar uma propriedade dos ângulos bem rapidinho aqui. Esse ângulo aqui que eu estou colocando laranja, que é igual a esse outro, né, já que são paralelos, ele vai ser igual a esse outro aqui, né? Na geometria a gente chama isso aqui de ângulos correspondentes. Mesma coisa aqui. Então esse ângulo igual a esse são correspondentes, esse aqui igual a esse são correspondentes também, ou esse igual a esse são correspondentes. Bom, o que é que eu vou fazer agora, bem rapidinho? Esse ângulo aqui que eu posso colocar vermelho é o mesmo que esse, pelo mesmo motivo, tá? São ângulos correspondentes também. E para finalizar, esse ângulozinho aqui azul, igualzinho a esse aqui azul. O que é que eu tenho então, pessoal? Eu tenho dois triângulos exatamente iguais. Eles não são apenas semelhantes, né, proporcionais, eles são congruentes. Eles têm os mesmos ângulos, respectivamente, e esse lado x é o mesmo para os dois triângulos, oposto ao ângulo azul. Portanto, esse outro pedacinho aqui é y e esse outro aqui é y também. Então está provado que esses dois triângulos são congruentes. Isso vai acontecer quantas vezes eu quiser continuar. Portanto, está provado que todos esses segmentos vão ser iguais, beleza? Então, primeira parte do teorema está provado. Esse não é o teorema de Tales ainda. O teorema de Tales vem para a segunda parte, que diz assim: dado um feixe de paralelas, e aí existe uma reta secante,
os segmentos, duas retas secantes, essa aqui e essa outra, os segmentos correspondentes, né, de cada reta secante são proporcionais, beleza? Então, nesse primeiro caso, eu coloquei todos os segmentos iguais. Nesse segundo caso aqui, esses dois tamanhos não são necessariamente iguais, mas o teorema de Tales diz que eles são proporcionais. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, eu vou usar essa propriedade aqui para provar esse teorema de uma maneira bem legal. Olha só, eu posso pegar esse segmento aqui AB e dividir em partes iguais. Quantas partes? Quantas eu quiser, 2, 3. Eu vou dividir em duas para ficar rapidinho. Duas partes iguais. E aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. Então o que eu vou fazer basicamente é dividir aqui x, 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 x. E aqui dividir pedacinhos iguais. Não tem problema, eu posso fazer isso. O que é que eu fiz aqui? Eu dividi daqui para cá em 5 pedaços, onde 2 estão aqui em cima e 3 estão aqui embaixo. Eu poderia dividir em quantos pedaços eu quisesse, de forma que esses segmentos ficassem sempre pedacinhos iguais. E aqui seria y, 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 y. E eu tenho uma situação como essa, mas olha como o teorema de Tales fica interessante. Como é que a gente prova de maneira bem elegante. O segmento AB sobre o segmento DE seria 2x sobre 2y, simplificando, x sobre y. O segmento BC sobre EF seria 3x sobre 3y, ou seja, x sobre y. O que é que eu acabei de concluir? Que AB está para DE, assim como BC está para EF. A gente gosta muitas vezes de escrever o teorema de Tales como AB sobre BC, DE sobre EF. Não podemos colocar perfeitamente isso. E aí está provado, né, de maneira definitiva o teorema de Tales, que quando existe um feixe de paralelas, ela determina segmentos proporcionais nas duas quaisquer retas secantes, beleza? Então está provado esse teorema, eu fiz questão de demonstrar para que a gente possa usar com mais propriedade, né, com mais segurança, quando a gente sabe de onde vem, tanto esse caso em dividir em pedacinhos iguais, como em dividir em pedaços proporcionais, beleza? Então a primeira parte está demonstrada, que é o teorema de Tales, de maneira completa. Eu vou mostrar agora uma propriedade super importante do triângulo, que é o que a gente chama de base média, tá bom? Vou apagar aqui. Vou provar, mostrar aqui a base média no triângulo. Vamos lá, base média. O que é a base média, tá? A base média é um segmento que une dois pontos médios dos lados de um triângulo, tá? Então pode ser, por exemplo, aqui, D, de maneira que esse pedaço. Então, inclusive, eu posso pensar até com a recíproca do teorema de Tales, lá da primeira parte do teorema, se eu pensar aqui como retas, né, paralelas. Tem uma coisa bem legal aqui, que esses dois segmentos são iguais, esses dois também são iguais, então essas retas todas são paralelas, tá bom? É a volta da propriedade. Mas enfim, o que é que eu quero dizer com a base média? O que ela tem de importante, tá? Primeira coisa, esses dois ângulos aqui são iguais, né, são paralelos, as retas são paralelas, então eles são iguais. Esses dois aqui são iguais também. E, consequentemente, esse terceiro é comum aos dois triângulos. E aí eu tenho o triângulo ADE proporcional ao triângulo ABC. Eu ainda não estou falando especificamente da semelhança de triângulos
de um modo geral, mas estou pegando um caso particular apenas, onde esse triângulo ele vale exatamente a metade do grande. Né? Cada lado aqui, se eu chamar de x e x, esse aqui vai ser y e y, e esse outro, consequentemente, vai ser z, e aqui 2z. Então esse triângulo é como se fosse uma miniatura do triângulo grande, tá bom? Então, primeira coisa, né, da base média, DE é paralelo ao lado, BC. Segunda coisa, DE é igual a metade de BC. Então, primeira coisa da base média é que ela é paralela à base. Segunda coisa é que ela vale metade da base original. Isso é uma coisa super importante. Agora, eu vou fazer uma outra observação para a gente finalizar, que é o seguinte. Eu tinha dito que a base média era um segmento que ligava dois pontos médios dos lados de um triângulo. Mas se você observar bem o triângulo, ele tem 3 lados. Bom, óbvio. Mas quando você fala assim, ligar dois pontos médios, quem foi que disse que tem que ser esses 2 lados? Poderiam ser esses 2. Esse segmento também seria a base média. E alguém poderia falar, pode ser esses 2 aqui, esses 2 pontos médios, chamar aqui D e aqui de E. Ou poderia ser um terceiro, que eu vou colocar azul aqui. E aí se a gente for olhar direitinho, chamando aqui de x, y e aqui de z, esse segmento vermelho aqui é a base média do triângulo relativa ao segmento AC. Então ele vale metade de AC. Esse pedacinho vermelho aqui vale y. Esse azul aqui, ele vai valer x, porque ele é a metade de AB. Vamos completar os ângulos seguindo aquela regrinha aqui. Laranja, aqui é o laranja também. Onde é que aparece o laranja de novo? Paralelo, aqui, laranja. Vamos botar o ângulo preto, foi aqui. Vértice C. Outro ângulo preto aqui. Ele vai aparecer de novo o ângulo preto aqui. Aqui é paralelo. Novamente ele aparece aqui. O laranja aparece aqui também. São alternos internos. E finalmente o azul, que era aqui em cima. É paralelo aqui. O azul aqui também. E aqui. Acho que coloquei todos. Se você observar direitinho, caramba, tem um monte de triângulo aí. Se você olhar com cuidado, esses 4 triângulos aqui dentro são todos iguais, todos congruentes. Só a posição que muda, mas todos eles têm os mesmos lados, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Bom, o que acontece? Olha agora. Se você ligar os 3 pontos médios aqui, você vai obter esses 4 triângulos congruentes, ou seja, a área de cada um deles é 1/4 da área total. Então, se eu chamar a área total de S, essa áreazinha aqui é S sobre 4, essa aqui S sobre 4, essa outra S sobre 4 e essa do meio S sobre 4. Então vamos lá, só para finalizar, eu gosto de usar essa propriedade, não necessariamente a gente usa todas elas de uma vez, mas quando a gente traça a base média, eu gosto muito de chamar a atenção aqui. Construindo a base média de um triângulo, uma só, o triângulo menor tem a área x e o trapézio aqui de baixo vai ter a área 3x, porque a área total vai ser 4x, beleza? Então essa área aqui é 1/4 da área total. Se essa área aqui é 1/4 da área total, a de baixo vai ser 3/4. Então uma boa dica,
quando traça a base média, esse quadrilátero aqui tem o triplo da área do triângulo pequenininho, beleza? Pronto, gente, isso aí que eu falei agora, teorema de Tales e base média, duas propriedades fundamentais para a gente trabalhar com semelhança de triângulos e áreas de figuras planas e problemas de vestibulares, tá bom? A gente vai ter depois uma próxima aula sobre exercícios de semelhança de triângulos, tá bom? Até a próxima!